Vão mergulhar aqui numa nova forma de olhar para aqueles sentimentos que simplesmente paralisam a gente, a ansiedade e o que muitos chamam de preguiça. O que será que está acontecendo de verdade quando a mente não para de correr, mas o corpo simplesmente não sai do lugar? Vamos começar com uma sensação que, nossa, é muito familiar para muita gente. Aquela de acordar já com uma exaustão, sabe? Com uma lista que parece infinita de tarefas pela frente. E isso mesmo depois de uma noite inteira de sono. É bem frustrante, né? E é esse esgotamento que muitas vezes cria um paradoxo. De um lado, uma mente que não para de girar, que corre sem parar por dentro. Do outro, um corpo que parece que não consegue nem começar a se mover, paralisado por fora. É a ansiedade acelerando tudo por dentro e a tal da preguiça travando tudo por fora. Olha, esse estado de espírito é quase uma marca registrada da vida moderna, né? Mas e se a causa não for bem uma falta de vontade? E se for, na verdade, um tipo de sobrecarga que pouca gente reconhece? Augusto Cury, ele descreve isso de um jeito perfeito. Ele diz que o problema não é falta de disciplina. É uma mente que está solta, indomada, nos puxando para 1000 direções diferentes. Pensa bem, se a gente não guia essa mente, ela simplesmente nos arrasta. E aí o controle sobre a própria vida, ele se perde. E aqui está a grande virada de chave. E se essa tal preguiça não for desinteresse? E se for o freio de emergência do corpo? Uma tentativa desesperada de se proteger de um esgotamento mental que não acaba nunca. Faz sentido, né? Então, se não é uma falha de caráter, a gente precisa aprender a decodificar esses sinais. O que será que a ansiedade e a preguiça estão realmente tentando dizer pra gente? Vamos tentar olhar para essa questão por um outro ângulo. A ideia de que o problema é falta de força de vontade, como muita gente acredita, talvez não seja bem por aí. O verdadeiro culpado, na verdade, é o volume, a quantidade absurda de pensamentos que drenam nossa energia, tanto mental quanto física. A gente vive numa sociedade que ensina a produzir sem parar, sem descansar. E a mente? Bom, uma hora ela entra em colapso. Então, esses sentimentos, eles não são inimigos. Eles são, na verdade, mensageiros e estão pedindo a mesma coisa: equilíbrio. São sinais de que algo ali precisa de cuidado e não de ser combatido. A solução, então, parece que não é lutar contra o caos, mas sim desenvolver uma parte da nossa consciência que seja capaz de gerenciar tudo isso. Chegou a hora de conhecer esse gerente interno. Cury chama essa parte de eu-gestor. Pensa nele como um diretor calmo, sabe? No meio de um teatro caótico que é a nossa mente. É aquela parte nossa que observa, que filtra e que decide o que sentir, como reagir, em que acreditar. Porque o nosso mundo interior é exatamente isso. Um grande palco, e nele atuam vários personagens. O medo, o desejo, o cansaço. Agora, sem um diretor forte para comandar a peça, o que acontece? O caos toma conta do palco. E quando esse gestor está enfraquecido, aquela voz crítica interna vira um verdadeiro chicote emocional. Fica repetindo frases que só drenam a nossa energia e a nossa motivação. E vamos combinar, ninguém tem energia para viver sendo agredido por dentro o tempo todo. Já um gestor forte, ele muda completamente o diálogo. Ele trata a si mesmo com a gentileza que é necessária para a gente conseguir progredir de verdade. Ele entende que a mente humana não evolui debaixo de chicote, mas sim com acolhimento. Tá, mas como é que a gente treina esse gerente interno? A resposta está em algumas ferramentas bem práticas, em ações diárias, pequenas, sabe? Mas consistentes. Para fortalecer esse gerente, a gente se apoia em alguns pilares-chave. São práticas que, com o tempo, vão meio que reprogramando a resposta do cérebro ao estresse e ao caos do dia a dia. Olha que simples. Em vez de já começar o dia reagindo ao caos lá de fora, esse ritual permite escolher um estado de espírito mais intencional. A mente não muda na marra, sabe? Ela muda com repetição. Uma ferramenta central é essa: educar as emoções, dando nome a elas. Só o ato de dizer "eu sinto medo" ou "eu sinto frustração" já transfere o controle do nosso sistema emocional, que é todo reativo, para a parte calma e racional do cérebro. As emoções não são inimigas, são como crianças pedindo atenção. E o poder da linguagem é real, viu? Essa simples mudança na forma como a gente fala com a gente mesmo pode criar uma alteração química no cérebro. Nos tira de um estado de derrota e nos coloca num estado de possibilidade. E agora, a mudança final de mentalidade, que é sobre entender a verdadeira relação que existe entre a ação e o entusiasmo.
A própria neurociência mostra que o cérebro recompensa a ação com dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. Isso inverte totalmente a lógica que a maioria de nós segue, ou seja, o movimento precisa vir primeiro. Ficar esperando pelo sentimento certo para começar algo é uma armadilha. A chave é simplesmente começar, mesmo com cansaço, sem inspiração ou com medo. A vontade é o resultado da ação, ela não é o ponto de partida. Todo esse processo, no fundo, é sobre reivindicar o poder de escolha. É sobre reconhecer que nós não somos os nossos pensamentos, mas sim quem gerencia esses pensamentos. No fim das contas, o caminho para uma vida com mais calma e com mais energia começa com a resposta a esta única pergunta que pode transformar tudo. Porque é isso, né? Quem segura as rédeas da própria mente acaba definindo o próprio destino.